Fala pessoal, Ângelo aqui. Bom, eu quero passar para vocês aqui algumas contas que eu venho utilizando a partir dos resultados que eu fiz na Uber aqui dirigindo as semanas. Eu vou destacar para vocês o primeiro dia detalhado, essa primeira semana completa, detalhada. Essa segunda semana eu já vou passar ela um pouco resumida, com os valores já dentro do que eu tenho de números para determinar os custos e saber se eu estou ganhando dinheiro ou não. Quanto que eu tenho que fazer de meta, qual a minha meta diária, qual o custo do meu veículo. Então tudo isso aqui eu vou passar para vocês agora de forma bem direta e objetiva. Então vamos lá. Aqui nesse primeiro dia, foi no dia 26, então tá aqui 26/10/2024. O faturamento do dia foi R$ 200,30. De combustível, essa conta aqui de combustível, eu calculei 27% do valor do faturamento. Só que mais para frente eu vou mostrar para vocês que foi um pouco menos do que isso. De horas online no aplicativo, eu fiquei 5 horas e 16 minutos. Dirigindo, eu fiquei 202 minutos, que dá menos do que 5 horas. Quilômetros percorridos, foram 92 quilômetros, 460 metros. O custo do carro, R$ 9,24. Média de ganho por hora, R$ 38,00. Então vamos lá. Custo do carro. Dentro desse custo do carro tem o quê? Eu tenho nesse custo do carro custo do pneu, que está incluído a troca de 2 pneus a cada 50 mil quilômetros, manutenção de 10 mil quilômetros com troca de óleo, filtro do ar, filtro do pólen, filtro do combustível, pastilha de freio e disco de freio. Então, esse custo do carro está incluído isso, essa manutenção. Nem tudo é necessário trocar de 10 em 10 mil quilômetros, tá? Como, por exemplo, a pastilha de freio e o disco de freio. Normalmente é por volta de 40 mil quilômetros, então vai depender ali de como que você dirige para poder ser determinado essa troca ou não. Mas está incluído esse custo e mais ou menos esse tempo, 40 mil quilômetros para a pastilha, um pouco mais para o disco de freio. Eu havia colocado logo no início essa parte aqui, ó, dirigindo 202 minutos. Foi o tempo que efetivamente eu estava com o passageiro dentro do carro. Só que o que importa, na verdade, não é isso. Não é a quantidade de horas que você está dirigindo, mas sim a quantidade de horas que você está online. Porque você está disponibilizando o seu tempo para poder fazer a renda através do Uber ou do aplicativo que você utiliza. O combustível, ele foi um pouco menos do que isso, porque se você colocar a correspondência com a quantidade de quilômetros que foi percorrida, dá menos. Então, por exemplo, vamos aqui na calculadora. Eu pego ali que eu dirigi 92 quilômetros e o meu carro ele faz 13, 14 quilômetros por litro. Mas eu fiz uma conta com 12. Então, divididos por 12, eu vou ter 7,6 litros que foram consumidos, vezes 5,80, o preço da gasolina, que eu venho abastecendo, até um pouco abaixo disso aqui, mas daria R$ 44,46 o custo do combustível, que seria bem menor do que esse aqui. Mas, para facilitar e fazer uma média maior, eu estou considerando o valor do faturamento e colocando 27%. Então, eu tenho colocado de acordo com o valor do faturamento que eu fiz diário, financeiro. 27% vezes R$ 200,30. O valor do meu combustível é esse aqui, R$ 54,08. Coloquei aqui. Aqui a gente vindo para a segunda semana. Reparem, foi do dia 28/10 ao dia 4/11. A
gente tem aqui, ó, nessa semana aqui, foi feito na semana R$ 897,45. Eu dirigi por 22 horas e 15 minutos. Aqui eu tenho o valor do faturamento de cada dia. Aqui eu tenho o custo do combustível, considerando que esse custo representa 27% do valor financeiro realizado, feito aqui. Aqui eu tenho a quantidade de horas que eu fiquei online. Aqui eu tenho a quantidade de quilômetros percorridos em cada dia, o valor do custo do carro e a média de ganho. Reparem que do final do mês de outubro, 26 de outubro, 28, 29, a média ela estava ali, ó, 38, 32, 41. Foram os primeiros dias aqui, eu estava aprendendo ainda como é que eu utilizava o aplicativo que calcula se a corrida vale a pena ou não. Mas a média estava baixa, né? 38, 32, 41, 40, 37. Depois ela começou a aumentar um pouco, logicamente, por conta do período de novembro e dezembro, que é um pouco mais forte, mas também porque eu comecei a escolher corridas melhores. E eu fiz uma média semanal de R$ 40,33 por hora. Ou seja, se eu ficar online 10 horas, isso representa um ganho de R$ 400 no dia. Se eu ficar online 10 horas de trabalho. Nessa segunda semana que eu fiz aqui de segunda a sexta, com um faturamento de R$ 946,84, eu dirigi 20 horas e 33 minutos, com uma média por hora de R$ 46,07. Meu custo com combustível de 27% foi R$ 255,64. O custo com o carro de 5%, aí eu já coloquei dentro de uma porcentagem que ela engloba esse valor aqui aproximado, só que mais para cima. Fica um pouco mais caro. Então já está com uma pequena gordura, né? Custo do carro 5%, R$ 47,34. No custo do seguro, eu coloquei R$ 230 por semana. Por que esse valor tão alto? Porque o custo seria de R$ 460 por mês. E aí daria metade desse valor. Só que o planejamento que eu tenho feito é para pagar o seguro desse ano e já juntar para o seguro do ano que vem. Então, no caso, essa conta aqui é para janeiro. As primeiras semanas de janeiro, eu vou começar a juntar o dinheiro para pagar o do ano e já juntar para 2026. E aí você pode se perguntar, bom, esse seguro está caro, mas é um seguro realmente de uma seguradora. Ele custou pouco menos de R$ 5.500 por ano. É um seguro que contempla eu dirigir por aplicativo, eu exercer atividade profissional no volante, dirigindo. Então, realmente eu estou segurado. Eu sei que existem outras maneiras aí de você proteger o seu veículo, mas como eu não tenho conhecimento ainda, eu utilizei esse aqui, que foi uma preparação que eu tive desde fevereiro desse ano, de 2024. Mas já pensando no futuro, então o objetivo é alcançar essa meta aqui, R$ 230 por semana no primeiro ano. Depois você consegue só pagar um seguro por ano, que aí vai encaixar certinho. O IPVA, 4%, também nessa mesma ideia, daria R$ 37,50 por semana, mas já pensando em pagar o IPVA desse ano e já juntar para o IPVA do ano que vem, fica R$ 75 por semana. No caso, o meu carro, que é um Kwid 2020-2021, então ficaria R$ 75 por semana. Nesses custos ficou um total de R$ 607,98. Nessa semana eu percorri 339 quilômetros, que aí se você for colocar o custo do combustível, vamos verificar aqui, ó.
se eu colocar isso aqui correspondente ao custo do combustível, 339 divididos por 12 km por litro, 28 litros vezes 5,80, então deu R$ 163,85 na semana. Olha a diferença, R$ 255,64. Então é menor do que essa taxa aqui. Mas para já acrescentar sempre uma gordura em todas as contas que eu vou fazendo, eu sei que isso aqui é maior, mas eu mantenho assim para poder sempre ter um fôlego, caso tenha algum imprevisto, né? Mas que os imprevistos já estão sendo contemplados por essa conta. E aí isso gera um lucro de R$ 338,86. Se eu pegar R$ 338 vezes 4 semanas, esse aí seria o dinheiro disponível que eu tenho, meu salário de R$ 1.352 por 20 horas semanais trabalhadas. Sobra esse valor, pagando todos os custos do carro, combustível, custo de manutenção, seguro, IPVA. Mas aí você fala, Ângelo, mas mesmo assim, fazendo todas essas contas, eu ainda tenho prejuízo, eu tive prejuízo, não deu certo, o Uber é só dívida. Se esse for o seu caso, provavelmente você está com o carro errado. Você está com um carro que está dando muita manutenção. E aí não há trabalho que aguente um carro com tanta manutenção, normalmente, dirigindo normalmente, e aí você coloca para trabalhar no Uber, gastando mais ainda o carro, o veículo, com certeza ele vai dar mais manutenção. Qual é a solução para uma pessoa que tem um carro que dá muita manutenção? Ou você aluga, e aí faz essas contas aqui, só que ao invés, muita coisa que você não vai ter, o seguro você não vai ter, o custo do carro você não vai ter, o IPVA você não vai ter, mas você vai ter o custo do aluguel. Você tem que fazer essa conta para ver o quanto que você tem que trabalhar para ver se vale a pena. E uma outra solução é você dirigir no Uber Moto. A moto é um veículo muito mais barato, a manutenção é muito mais barata e você vai ganhar um bom dinheiro também dirigindo, com várias possibilidades, tanto dentro da Uber quanto das entregas, que você pode trabalhar em diversos aplicativos. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui esse vídeo e depois, mais para frente, eu vou passar as próximas semanas como que foi o resultado, se eu venho mantendo uma média boa de ganhos por hora e procurando explicar cada vez melhor essa conta aqui, deixar ela sempre um pouco mais clara e transparente para você que está começando a dirigir, que está pensando em dirigir. Entenda que esse primeiro passo aqui de fazer essas contas, de você entender o seu número, é fundamental para o seu negócio dar certo. Beleza? Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha e comenta aí caso você tenha alguma dúvida. Um abraço!